Fala pessoal, tudo bom com vocês? Essa videoaula eu estarei apresentando a função C. É uma das principais funções do Microsoft Excel, uma das mais famosas e também uma das mais temidas funções do software, certo? Eu, nesses quase 16 anos de experiência com o Excel, na parte de ministrar aulas, eu reparo que muitas vezes o pessoal tem dificuldade exatamente por causa de alguns clichês ao se ensinar essa função. Então eu tentarei fugir desses clichês. Eu digo clichês, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Digitem aí no YouTube, função C, certo? Eu diria que 90% dos vídeos que vão aparecer vão ser exatamente de um boletim escolar falando de aprovado ou reprovado, certo? Então, muitas vezes, a maioria das pessoas, ao se deparar com isso, não consegue colocar na sua realidade o do porquê dessa função C, aonde que poderia empregar. E eu digo para vocês com esse vídeo que vocês podem empregar basicamente em quase tudo, certo? Quase tudo. Bom, a função C, eu não vou colocar o igual aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela trabalha da seguinte maneira, ela trabalha sempre o nome dela, certo? Vou abrir parênteses, eu terei um critério, certo? Ponto e vírgula, e eu trabalharei das seguintes situações. Se o critério for verdade, ele dará o resultado daqui. Se não, ponto e vírgula, ele aparecerá aqui, ó, certo? Não ok. Tá? Então vamos desmembrar mais isso e vamos entender mais ainda o porquê. A gente pegando o exemplo de uma lógica, vamos exatamente pensar o seguinte. Se essa célula estiver vazia, eu quero que apareça vazio, tá? Então olha só o que eu posso fazer. Se o teste lógico vai ser aonde está o valor e eu posso determinar o que eu quero encontrar aqui, certo? Mas antes de determinar aqui, eu quero falar um pouquinho dos critérios de comparação que a gente vai ter, tá? Eu vou ter o maior, eu vou ter o menor, eu vou ter o maior igual, eu vou ter o menor igual, ou eu posso ter o diferente e eu posso ter o igual, certo? Esses serão os nossos critérios. O igual não saiu aqui, peraí que eu já faço ele aparecer. E vai ter o igual. Todos esses critérios, a gente pode fazer os comparativos com esses critérios, tá? Igual, diferente, menor igual, maior igual, menor ou maior, tá? Para vocês entenderem qual que é menor ou maior, pessoal, eu vou até fazer aqui algo que a professora me ensinou lá na escola e eu jamais esquecerei, certo? Eu tenho aqui o sinal de... Deixa eu pegar aqui um lápis. Vamos colocar um tamanho maior. Eu tenho aqui o sinal de maior, certo? Como eu sei que isso é o maior? Primeiro, dica 1 e mais fácil. Ah, tá apontando para a direita, maior, certo? A outra coisa é vocês pegarem aqui no centro dele e fazer isso. Não ficou parecendo um 7? Então, o 7 é maior. Sinal de menor, ele aponta para a esquerda. Esse é o outro método. Pego aqui também no meio e faço assim. Não formou um 4? 4 menor que 7, então é o jeito da gente saber qual que é maior, qual que é menor. Eu particularmente nunca esqueci graças a esse método aqui, certo? Então a gente já entendeu um pouquinho dos sinais comparativos que a gente vai fazer e eu pegarei aqui o seguinte critério, se ele for igual a vazio, hein pessoal, olha só, igual se aqui for igual a vazio, abro e fecho aspas duplas, então escrevo vazio. Sempre que meu critério
valor verdadeiro ou valor falso for um texto, eu tenho que colocar entre aspas dupla, ok, pessoal? Apenas quando for texto. Ponto e vírgula, senão ele vai aparecer célula com valores. Fecho, fecho, ok. Ele está vazio. Vou escrever meu nome agora, pessoal. Célula com valores, tá? Um outro método que eu posso trabalhar é o seguinte. Vamos pegar um... Eu vou deixar até aqui essa célula, esse valor, que aí a planilha, quando vocês forem baixarem, é mais um exemplo para vocês estudarem, tá? A outra informação que eu posso fazer, pessoal, eu posso trabalhar com valores nos meus resultados verdadeiros e falsos. Eu vou tentar pegar um outro exemplo aqui, bem prático. Vamos imaginar que eu tenho uma loja, certo? E caso nessa loja a pessoa compre mais de R$100, ela ganha 20% de desconto, mais que R$100, tá? Então vamos escrever aqui, ó, vou até escrever aqui no canto, ó. Mais que 100 vai ganhar, eu vou colocar aqui entre aspas, porque se eu coloco mais sem aspas, ele entende que é um valor positivo que eu estou querendo escrever e desconsidera. Se for mais que 100, então ele vai dar 20% de desconto, certo? Se for menos que 100, ou seja, se for um valor diferente, né, uma regra diferente, ele vai dar 10% apenas, tá? Pessoal, note que neste caso eu tenho dois critérios, tá? Eu tenho um se for maior e o outro, obviamente, sempre vai ser menor, né? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, se ele comprar exatamente R$100, vai cair ou não na condição? Nesse nosso caso vai, ou seja, se for maior ou igual. Então eu farei o seguinte, aqui tem o valor que eu vou trabalhar, tá? Que vai ser a célula A4, A5, certo? E aqui vai ser onde eu vou fazer a minha fórmula C. Igual C, abro parênteses, e eu vou fazer o meu teste lógico. Meu teste lógico é o quê? Se o valor da compra, que vai estar em A5, for maior ou igual a 100, então ele vai calcular 20% em cima desse valor. Então eu vou fazer o seguinte, ó, ponto e vírgula, isso aqui, certo? Vezes 20%, tá? Vai ter um adendo que a gente vai fazer daqui a pouco, certo? Se não, ou seja, se for menor, a situação que resta, ele vai ser A5 vezes 10%. Fecho parênteses, aperto Enter. Ele apareceu zero porque não tem nada. Eu vou colocar aqui o valor de 20. Pessoal, 20 é menor que 100, então ele tem que dar 10%. Vamos olhar o que vai acontecer? 2. Ele daria um desconto de R$2. Ah, eu quero colocar então o valor de 100. Aí ele já pega aqui no nosso primeiro critério, o nosso valor verdadeiro. Ele tem que dar então 20 aqui, ó. Vamos lá? 20, certo? A gente vai fazer agora um pouco diferente. Eu quero que ele já calcule o valor descontado, ou seja, 100 menos 20, tá? Então, ó, eu vou deixar aqui o valor também na A6 agora, para a gente trabalhar. E eu vou fazer o seguinte, ó, igual C, abre parênteses, teste lógico. Se esse valor for maior ou igual a 100, então agora vai ter uma diferença. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que ele faça isso menos, abro parênteses, isso vezes 20%. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, o que ele está fazendo, pessoal? Ele aqui, nesse pedacinho, ele está calculando os 20%. Aí ele vai chegar no 20, certo? Aí ele vai fazer o que depois que ele chegar no 20? Nesse exemplo aqui, né? Ele vai fazer A6 menos o resultado daqui, entendeu? Então, vamos para o próximo. O próximo vai ser também A6 menos, abre parênteses, A6 de novo, vezes 10%. Fecho parênteses da minha função primeiro e fecho parênteses da fórmula C, da função C, tá? Esse primeiro parênteses que ficou vermelhinho aqui é da minha equaçãozinha de primeiro grau que eu inventei aqui, que eu criei para fazer esse cálculo de porcentagem,
certo? Então, olha só o que vai acontecer agora. Ele vai me dar 80. Voltarei a colocar os 20, 18, que é 10%. Vou colocar 10, 9. Vou colocar 99, calculou, 10%. Vou colocar 100, vou colocar 1000, e ele é tudo aqui para cima, ó. Ele vai calcular um valor a mais, certo? Pessoal, vamos começar a complicar um pouquinho mais para a gente entender ainda melhor a função C? A gente vai fazer uma outra situação. A situação vai ser o seguinte: se for mais que 1000, certo? Ele vai ter 30% de desconto, ok? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem 3 condições. Só que a gente viu pela sintaxe aqui da função C, que a função C, na hora que abre, ela fala assim, ó, se for isso, acontece isso. Se não, acontece isso. Então, a função C, ela consegue trabalhar sozinha apenas com um critério e o se não, né? Ou seja, 2 situações. Para verdadeiro, acontece isso, para falso, acontece outra coisa. Neste caso aqui, que a gente tem 3 situações ou mais, a gente vai ter que fazer uma fusão de funções C, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai começar com a lógica do maior para o menor. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui o valor de teste por enquanto, daqui a pouco a gente vai trabalhar nele, e ele vai ser assim, ó, C, abre parênteses, teste lógico vai ser isso, né, maior ou igual a 1000, então ele vai fazer a minha primeira situação, que é o cálculo do 30%, então vai ser isso menos isso vezes 30%, certo? Fecho parênteses, ponto e vírgula. E aqui, pessoal, ele cairia para minha outra situação, para o se não. Mas eu ainda tenho 2 situações para se trabalhar. Então, neste caso aqui, o meu valor se falso, o que eu vou fazer? Se, novamente, abro parênteses e vou fazer isso daqui, ó. Esse valor for maior ou igual a 100, certo? Então, ponto e vírgula, eu vou fazer o seguinte: A7 menos, abro parênteses, A7 de novo, vezes 30%, certo? Fecho parênteses, ponto e vírgula, e o meu valor se falso, desculpem, coloquei errado, 20%. E o meu valor se falso agora, como só sobrou uma situação, eu faço o seguinte, eu desconsidero. Tudo que não enquadrar nessas 2 primeiras situações, do 30% e do 20%, só pode ser o 10%. Então, não tem para que eu fazer outro se, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que ele vai ser A7 menos, abre parênteses, A7 vezes 10%, fecho parênteses novamente, ele fechou da primeira função, fecho parênteses e ele fechou da segunda função. Vocês repararam, pessoal, que ele fica colorido, ó? Vocês puderam observar que na hora que eu fechei meu último parênteses, eu quero que vocês reparem nesse primeiro parênteses aqui, ó, na hora que eu for fechar aquele último, ó. Fiquem olhando para cá, ok? Ó, ele vai piscar. Ele deu uma piscada falando que eu estou fechando exatamente aquele parênteses ali, certo? Eu vou apertar Enter agora. Olha só, ele calculou 30%, ó, 1000 menos 30% é 700. Vou colocar 100 agora, ó, é para ele calcular 20%. Vou colocar 500, 20%, ele tem que calcular 20%. Olha lá, 400. Eu vou colocar 200, tem que calcular 20%. 20% de 200 é 40, aí dá 160. Vou colocar agora 10, ele vai calcular 10, de 10 é 1, então tem que dar aparecer 9. Olha só, certo? Isso daqui é a função C de uma forma mais simples possível que a gente pode fazer, beleza? A próxima videoaula a gente ainda vai falar da função C, só que com outras funções juntos, a função C mais E e depois a C mais OU, beleza? Eu estou aguardando você na próxima videoaula, que o tema ainda será da função C, beleza? Até já já!